Salvação somente em Deus, somente em Jesus Cristo. Amém? A vocação dos gentios, em Isaías 56, versículo 1, diz: Assim diz o Senhor, mantende o juízo e facei justiça, porque a minha salvação está prestes a vir e a minha justiça prestes a manifestar-se. Ai dos guias cegos de Israel, no 56, continuando, né? O que seriam os cegos de Israel, né? As pessoas que não enxergam, não vê que precisa ser visto, né? 56, no versículo 11, diz: Tais cães são golosos, nunca se fartam, são pastores que nada compreendem e todos se tornam para o seu caminho, cada um para a sua arrogância, todos sem exceção. Olha que os tempos, né, passados. Condena a idolatria de Israel. Em Isaías 57:1 ele diz: Perece o justo e não há quem se impressione com isso, e os homens piedosos são arrebatados sem que alguém considere neste fato, pois o justo é levado antes que venha o mal. Continuando até o 4, e entra na paz, descansam no seu leito os que andam em retidão, mas chegai-vos para aqui, vós, os filhos de agoreiro, descendente de adúlteros, de adúltera e da prostituta, de quem charqueais, contra quem escancarais a boca e deitais para fora a língua. No 6 ele diz: Por entre as pedras lisas do ribeiro está a tua parte. Estas te cairão em sorte. Sobre elas também derramas a tua libação, e lhe apresentas ofertas de manjares. Contentar-me-ia eu com essas coisas? No 6, né? No 11 ao 13 ele diz: Mas de quem tivesse receio ou temor, para que mentisses e não te lembrasses de mim, nem de mim te importasses. Não é acaso porque me encalo, e isso desde muito tempo, e não me temes. Eu publicarei essa justiça tua, e quanto à tua obra, elas não te aproveitarão. Quando clamares a tua coleção de ídolos que te livra, leva-lo-ás o vento, um assopro os arrebatará a todos, mas os que confiam em mim herdará a terra e possuirá meu santo monte. Mensagem de paz para os arrependidos. Em Isaías 57, de 14 a 15, diz: Disse aterrai, preparai o caminho, tirai os tropeços do caminho do meu povo. Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome do santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com os contritos e abatidos de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. 18. Tenho visto os seus caminhos e sararei também, o guiarei e lhe tornarei a dar consolação, a saber, os que deles choram. Então, aqui é a mensagem, né, muito voltada ao povo de Israel, estava exilado, né, na Babilônia, e agora, após deixar o Senhor, eles exilados, eles sentiam um peso, né, de viver, né, sem o Senhor. E o Senhor, ele sempre volta, né. Eu tenho uma observação, eu não vou entrar no mérito da observância do sábado, né, que segundo a lei era muitíssimo importante, pois era um princípio, né, muito importante na lei, e eu acredito que até os dias de hoje, quem puder guardar como o sétimo dia, né, o Senhor criou todas as coisas, no caso fala do sábado, no calendário dos hebreus, né, calendário, porém, na contagem alguns têm como sétimo domingo. Então tem esse detalhe
de calendário, mas também no Novo Testamento, né, nós vemos Jesus questionar. Ele diz, né, caso um animal caia, né, ao ser indagado pelos fariseus, caia no sábado num buraco, você vai deixar de salvá-lo só por ser sábado? Então é interessante percebermos que isso é um critério de obediência, né, e de total devoção e de temor ao Senhor. Mas mais importante do que isso, né, existem outras coisas que demonstram, né, o temor, que é o que mais importa, o temor ao Senhor. Inclusive, tem a observância devida ao jejum, em Isaías 58, no versículo 1, que diz: assim diz o Senhor. Ainda não fala sobre, mas ele diz: mantende o juízo e fazei justiça, porque a minha salvação está prestes a vir e a minha justiça prestes a manifestar-se. Mas agora, no versículo 4 ao 12, olha o que ele diz: porque assim diz o Senhor aos eunucos que guardam no 58, Isaías 58, estou lendo errado aqui, Isaías 58 diz, né, clama a plenos pulmões, 58:1, não te detenhas, ergue a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. No capítulo 4 ao 12 ele diz: eis que jejuais para contendas e rixas, né? E para ferirdes com punho iníquo, jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz no alto. Seria este o jejum que escolhi, que o homem um dia aflige a sua alma, inclina a sua cabeça como um junco e estenda debaixo de si pano de saco e cinza? Chamarias tu a isso jejum e dia aceitável ao Senhor? Porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces de todo o jugo? Porventura não é também que repartas o pão com o faminto e recolhes em casa os pobres desabrigados, e se vires o nu, o cubra e não te esconda do teu semelhante? Então romperá a tua luz como a alva e a tua cura brotará sem detenção. A tua justiça irá diante de ti e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás e o Senhor te responderá. Gritar por socorro e ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça, o falar injuriosos, se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como meio-dia. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantará os fundamentos de muitas gerações e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Então, nós temos a observância devida, né, ao jejum, que era um sacrifício, e a confissão da maldade nacional em Isaías 59, versículo 1 e 2, que diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vós não ouça. No 12 ele ainda diz: porque as nossas transgressões se multiplicaram perante ti, os nossos pecados testificam contra nós, porque as nossas transgressões estão conosco e conhecemos as nossas iniquidades. Ainda no 20 ao 21 diz: virá o Redentor a Sião, e aos de Jacó que se converterem, diz o Senhor. Quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor, meu Espírito que está sobre ti e as minhas palavras que pus na tua boca, não se apartarão delas, nem da de teus filhos, nem das filhos dos teus filhos, não se apartarão desde agora e para todo sempre, diz o Senhor. Isaías, né? O livro de Isaías aqui. E ele anuncia as boas novas de salvação em Isaías, e a glória da Nova Jerusalém. Antes, né, a glória da Nova Jerusalém é
cogitado aqui em Isaías 60, de 1 a 3, né? E o que acontece, né, que já aconteceu, Jerusalém foi restaurada, né? E ele diz: dispõe-te, resplandece, porque vem a tua glória, a glória do Senhor nasce sobre ti, porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplandecente o Senhor, e a tua glória vem sobre ti. As nações se encaminham para a tua luz, e os reis para os resplendores que nasceu. No 9 ainda diz: certamente as terras do mar me guardarão. Virão primeiro os navios de Tarsis para trazer teus filhos de longe, e com eles a tua prata e o seu ouro, para a santificação do nome do Senhor, teu Deus, e do Santo de Israel, porque ele te glorificou. E continuando até o 11, né? Estrangeiros edificaram os teus muros, e os seus reis te servirão, porque o meu furor te castiguei, mas na minha graça tive misericórdia de ti. Então o Senhor castigou, né, o povo, porém teve misericórdia no tempo oportuno. As tuas portas estão abertas de contínuo, nem de dia nem de noite se fecharão, para que te sejas trazidas riquezas das nações e conduzidos com elas seus reis. Foi o que aconteceu com a restauração do templo, né, em Israel. Ficou aberto 24 horas, né, após a restauração. Então, historicamente, a gente vê que isso se cumpriu. E no versículo 15 ao 16 diz: de abandonada e odiada que eras, de modo que ninguém passava por ti, eu te constituí glória eterna, regozijo de geração em geração. Mamarás o leite das nações e te alimentará o peito dos reis. Saberá que eu sou o Senhor, teu Salvador, o Redentor, o poderoso de Jacó. E aí, finalizando também como no 21, 22, diz: todo o teu povo serão justos, para sempre herdarão a terra, serão renovos por mim plantados, obra das minhas mãos, para que eu seja glorificado. O menor virá a servir 1000, e o mínimo uma nação forte. Eu, Senhor, a teu tempo farei isso prontamente. E acontece, né? Se concretiza e cumpre, né? Essas profecias sobre Jerusalém, que foi restaurada, e o seu povo, né, voltou do exílio como o Senhor assim determinou, usando até um rei pagão que não conhecia o Senhor. Isso diz nas palavras, nos estudos que fizemos. Mas Deus, quando Ele quer agir, Ele levanta, né, quem Ele acha que deve fazer a sua obra. E as boas novas da salvação, em Isaías 61, do 1 ao 3, diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Isaías falando, né? Porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, e enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar a libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalho de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. No 7 diz: em lugar de vossa vergonha terei dupla honra, em lugar de afronta exultarei na vossa herança. Por isso, na vossa terra possuireis o dobro, e tereis perpétuas alegrias. Ainda diz, continua até o 11, né? Porque eu, o Senhor, amo o juízo e odeio a iniquidade do roubo. Dar-lhe-eis fielmente a sua recompensa, e com eles farei aliança eterna. A sua posteridade será conhecida entre as nações, os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos os virem os reconhecerão como família bendita do Senhor. Regozijai-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegrará no meu Deus, porque me encobriu de vestes de salvação e me envolveu com o manto da justiça, como noivo que se adorna de turbante, como a noiva que se enfeita com as suas joias. Porque como a terra produz os seus renovos e como o jardim faz brotar que nele semeia, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor perante todas as nações. Então Isaías profetizou e teve a visão, né, agora concretizada, do renovo de Israel e da graça do Senhor, restaurando seu povo, né, pela sua graça, não porque eles mereciam,
mas pelo sofrimento e pela angústia e pela busca, né, de alguns, da maioria, diante do sofrimento, como já tinha acontecido. O Senhor restaura o seu povo e as suas cidades por intermédio de um homem que não o conhecia, no caso Ciro, né? Mas o Senhor, quando o Senhor quer fazer, né, ele levanta quem ele quer e quem ele acha que, né, segundo os seus desígnios, tem a perfil para fazer. E quando chega a hora dele agir, ele age, ele faz. E é interessante que esses textos as pessoas leem, né, como nós lendo, como qualquer um poderia ler, né, como aquilo foi determinado a ele. Mas essas palavras são palavras de Isaías. Não que nós não podemos tomar posses dela, mas temos que tomar muito cuidado para não levar ninguém a um engano. Porque para que você chegue, né, a ser a graça do Senhor a te alcançar, existe um processo. E isso é entre Deus e cada um de nós. Amém?